Mais um caso de violência durante as eleições. A polícia de São Paulo investiga um tiroteio na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, durante uma agenda do candidato ao governo do estado, Tarcísio Gomes de Freitas. A campanha chegou a falar em atentado, depois o tom mudou e disse que houve uma intimidação. Numa entrevista coletiva durante a tarde, o próprio Tarcísio afirmou que não falou em atentado. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que nenhuma hipótese está descartada. O governador Rodrigo Garcia também confirmou numa entrevista à CNN que uma pessoa morreu em confronto com a polícia. Nós vamos agora atualizar as informações desse caso com o repórter Jairo Nascimento. Ele acompanhou uma coletiva com o candidato Tarcísio de Freitas e está por dentro de todos os assuntos dessa questão que assustou muita gente, né, Jairo? Boa noite. Oi, Márcio, uma boa noite para você, todos com a gente aqui na CNN. De fato, afinal de contas, foi um tiroteio nesta manhã na região de Paraisópolis, como você estava aí explicando. Vamos trazer aqui uma breve linha do tempo do que aconteceu para que você de casa possa entender melhor. Nós recebemos a informação, acompanhe no tweet que está aí na sua tela. Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante a visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com a atuação brilhante da Polícia de São Paulo. Um bandido foi baleado, estamos apurando detalhes da situação. Este tweet foi publicado por Tarcísio de Freitas e depois, é claro, todo mundo foi levantar o que tinha acontecido. Depois, agora de tarde, nós participamos de uma entrevista coletiva. Era um evento que inicialmente era para demonstrar apoio do Partido Cidadania, do Diretório de São Paulo, à candidatura de Tarcísio. Mas lá ele trouxe explicações de que estava visitando um projeto social, que a equipe de segurança de Tarcísio percebeu que 4 motocicletas com 2 homens cada passaram no local, tiraram fotos e depois voltaram com armamentos. Aí houve troca de tiros da Polícia Militar, das forças de segurança que faziam a defesa de Tarcísio de Freitas com os bandidos, e ele também disse que um deles morreu. O que chamou a atenção foi a fala de Tarcísio de Freitas, inicialmente da campanha, que a gente apurou dizendo que tratava-se de um atentado. Depois a negativa disso, ele disse que foi um ataque. E aí, por fim, uma situação de intimidação. Durante a entrevista coletiva, ele disse que entendeu isso, escutou rajadas de tiro no local, se tratando de uma situação intimidatória, mas negou que houvesse algum tipo de ligação com uma violência especificamente no campo eleitoral. Isso, inclusive, mexeu na campanha de Tarcísio de Freitas, que disse que vai reforçar a sua segurança. Cancelou um segundo evento que aconteceria hoje à noite, uma entrevista a uma emissora de TV na região de Mogi das Cruzes, mas ele disse que nos próximos dias pretende sim continuar visitando, inclusive, favelas. Veja só o que ele disse nessa entrevista coletiva. Um ato de intimidação. Foi um recado claro do crime organizado, dizendo o seguinte: vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Para mim é uma questão territorial. Não é uma questão, não tem nada a ver com uma questão política, não tem nada a ver com uma questão eleitoral, mas é uma questão territorial, que acontece aqui em favelas e comunidades do estado de São Paulo. O adversário de Tarcísio nesta campanha, Fernando Haddad, estava numa caminhada na zona leste de São Paulo quando ficou sabendo do tiroteio em Paraisópolis. O petista afirmou aos jornalistas que repudia a violência, mas aproveitou para atacar a ausência de Tarcísio em debates. E eu repudio toda e qualquer forma de violência. Isso vale para 18, para 20, para 22. Sempre trabalhei no campo da dignidade da política, né, da contribuição com propostas. É assim que eu tenho me portado desde que eu entrei na vida pública. É a 4ª campanha que eu faço sem nenhum incidente e vou permanecer sendo educado e falando com a população. E não me recusando a debater com o meu adversário. No início da tarde, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, João Camilo Pires, disse que a investigação está em fase preliminar e ainda não descartou nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese é descansada. Contudo, dos dados que nós temos até agora, eu não considero esse fato vou ao encontro daquilo que o próprio candidato comentou. Talvez ruído com a presença policial, talvez uma intimidação, e essa intimidação nós estamos aprofundando. Agora, no fim da tarde, o presidente Bolsonaro falou com os jornalistas e comentou sobre o tiroteio. O presidente afirmou que a ação não foi por um acaso e comentou a ação da polícia. Parece que tem uma pessoa que
tombou em combate, né? Não foi do nosso lado, foi do lado de lá. Então, fica muito feliz que não foi do nosso lado. E ele vai falar realmente, já deve ter falado o que realmente aconteceu lá, ok? Pelo que me disse, antecipou, não foi por acaso. Pelas filmagens, as pessoas de moto faziam já o patrulhamento da região e o objetivo do tiroteio foi para intimidar a presença lá. É claro que ainda é preciso concluir as investigações para saber se de fato o alvo foi a comitiva do candidato ou se havia alguma outra situação na comunidade, mas é claro que é um caso que chama atenção e a gente começa perguntando, e começa com você, Caio, boa noite, de que forma isso pode atingir a campanha aqui no estado de São Paulo? Pode ter desdobramentos mais para frente disso? Bom, depende, boa tarde a todos, depende dos rumos aí das investigações, né? Em princípio, eu acho que quando teve o tiroteio, ficou-se ali uma dúvida, né? Se era contra a campanha, se era contra o candidato, mas conforme foi passando o tempo, as autoridades, o próprio governador, o secretário de Segurança Pública, todas as sinalizações foram em sentido contrário, né? Que não era um atentado, que houve de fato um tiroteio. Depois o próprio candidato também acabou de dizer, né? A gente viu a fala dele de novo, que não se trata de algo eleitoral, se trata de algo, na visão dele, territorial. Então acho que há uma diferença entre as informações desencontradas que nós recebemos e acompanhamos logo no começo, nos primeiros minutos, na primeira meia hora, uma hora, para depois, conforme a coisa vai tendo uma sinalização clara de que não havia uma motivação eleitoral. Agora, isso não impede, claro, de ter exploração, né? Eu mesmo recebi vídeos já dizendo que foi um atentado, mas acho que os próprios candidatos também refutando essa possibilidade, principalmente o candidato que estava lá. Mas agora na entrevista coletiva, tanto do secretário de Segurança Pública quanto do próprio Tarcísio, Raquel, houve uma ponderação ali, bastante cuidado com as palavras para não tentar fazer ilações. Isso da parte do candidato, nessa entrevista coletiva pelo menos, não o que aconteceu logo depois do ataque, ainda ali em Paraisópolis, e do próprio secretário de Segurança Pública falando que poderia ser um ruído. A palavra que o general Camilo usou foi essa, um ruído pela presença de muitos policiais ali em Paraisópolis, fazendo clara a proteção do candidato. Márcio, é uma estratégia de comunicação cautelosa, né? Ele não pode afirmar nada categoricamente até a investigação se concluir, ele ter certeza do que aconteceu. Mas a gente percebe um cuidado muito importante ali do Tarcísio em tentar se afastar dessa imagem que a gente está vendo nas redes bolsonaristas de explorar isso como um atentado. É engraçado que ele e o presidente Jair Bolsonaro, eles usam o mesmo termo, eles falam em intimidação, que pode ter sido um ato de intimidação pela presença dele ali, mas em tons completamente diferentes, né? O Tarcísio adota um tom muito mais contido, que é o tom que ele está adotando para si na campanha, muito mais ao centro em relação ao Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro já caminha, mesmo usando a palavra intimidação e não atentado, para uma teoria mais conspiratória que se encaixa mais com o que está acontecendo nas redes bolsonaristas. E a gente tem que ver como é que isso vai reverberar, porque nas redes, inclusive até o vídeo que o Caio compartilhou hoje mais cedo no nosso grupo, já se faz um link com a visita do Lula no Complexo do Alemão do Rio de Janeiro. E como ele foi bem recebido lá. Voltando para essa narrativa de que, né, os bolsonaristas estão com os policiais e os petistas com os bandidos. Enfim, é essa a narrativa que a campanha do Bolsonaro quer explorar, não é de agora, e vai aproveitar esse episódio para explorar isso de novo. É interessante que a gente está trazendo aqui no estúdio a Cila Schulman hoje. Ela é uma das fundadoras do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Acertei aqui, Cila? Acertou. Muito obrigado pela sua presença com a gente hoje. Boa noite. Enfim, a gente vai falar muito sobre marketing político hoje, como é que são feitas as estratégias de campanha, o que pesa na hora de bolar uma estratégia para determinado candidato, funciona para esse, não funciona para esse. Mas algo que o Caio e a Raquel nos contaram chega muito forte agora. Porque sai um pouco das mãos de vocês, estrategistas, especialistas em marketing, porque a campanha não está só na mão de vocês, está também na mão dessas pessoas que fazem vídeos e publicam e multiplicam aos milhares, quiçá milhões, pelas redes sociais.
Por exemplo, esse vídeo que faz já uma ilação bastante perigosa entre a fácil entrada que Lula teve no Complexo do Alemão, no conjunto de favelas do Alemão, e usou o boné CPX, e como ele não teve problemas por lá, e como Tarcísio teria tido problemas entrando hoje em Paraisópolis. Não teria vindo da campanha de Tarcísio e sim das redes sociais, mas acaba se misturando e atingindo o próprio candidato como um tiro no pé, né? Eu acho que a gente tem que, primeiro, dizer que marketing político não é mágica, né? Eu acho que durante muito tempo ficou essa máxima de que o marketing político resolvia tudo. Não, quem resolve tudo é a política e o político. O marketing político, ele é acessório. Essa é a primeira questão nisso que eu acho que é importante a gente falar. Agora, nesse caso específico, de fato, a narrativa, como a gente fala, ela junta com a expectativa desse eleitor. Eu recebi, inclusive, hoje, um filme do General Heleno em que ele falava que havia uma possibilidade de ter um ataque, só que quando você vai ver, esse vídeo era de 2018, ele falava de outra coisa, mas aí o eleitor que quer entender isso, né, já entra nesse drama. Agora, respondendo exatamente a sua pergunta, eu acho que hoje, com a dinâmica das redes sociais, mudou tudo, e você tem toda a razão, né? A rede social, ela vem antes, tanto é que nessa campanha, a gente olha que o que nasce na rede social vai para a TV, e não ao contrário, que era o que acontecia antes nas campanhas, né? As redes sociais serviam muito mais para distribuir um conteúdo que era veiculado no horário eleitoral. Hoje é o contrário, né? Quer dizer, todo o esgoto da rede social acabou indo para as campanhas de forma aí Mas muitos desses oficial. vídeos, eles não são orgânicos, né, Sila? Eles são feitos pelas próprias campanhas. Sem dúvida, e são impulsionados e são distribuídos, sem dúvida. Não é por acaso, não. Que acontece, né? Mas eu acho que hoje mas eu acho que assim essa fala do candidato Tarcísio, eu acho que é muito importante ele estar assim cauteloso. Eu estava lembrando aqui com o Renato antes da gente entrar no ar, teve um caso emblemático desse tipo de coisa, claro que muito diferente, não vou comparar, mas na campanha de 2010 o candidato Serra foi também a um lugar no Rio de Janeiro, foi atacado no que ficou conhecido como a bolinha de papel, exatamente. Mas era uma outra dinâmica de comunicação que existia, né? Você não era tão rápido. Então aquilo acabou indo para a televisão, se voltou contra ele. Eu acho que hoje o candidato tem muito mais essa consciência de esperar, não, vamos ver o que exatamente aconteceu antes da gente assumir que foi alguma coisa ou outra. Isso serve como um dique ali, né, de contenção, né? Vamos ver como isso evolui nos próximos dias, mas quando o candidato que estava lá e falou, peraí, não foi atentado, a minha avaliação é essa, e impõe uma cautela, acho que isso serve de alguma maneira até para... E é interessante, porque são as redes de apoiadores dele mesmo também, né? Alguns, os apoiadores orgânicos começam a disseminar um vídeo como aquele que a gente pôs no grupo, mas assim... quando ele se posiciona, é importante esse posicionamento dele, porque dá uma freada, talvez. Até, e foi interessante, até nessa própria entrevista coletiva, Renato, e eu trago isso para você, como ele fez a ligação, nisso ele foi muito bem sucedido, eu acho, o Tarcísio. Ele fez a ligação de a comunidade sofre com essa violência, e a gente estava lá para falar de cultura, para falar de educação, exatamente para combater essa violência que os moradores sofrem. Um discurso bastante diferente do que a gente viu ontem no debate, e a gente vai falar bastante do debate de ontem na Band, quando o presidente fez uma ligação direta, num primeiro momento, do Complexo do Alemão e a criminalidade. Tarcísio quis se separar logo essa imagem, logo na primeira fala, depois desse ataque. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Sila. Prazerzaço estar com você, estava morrendo de saudade. Mas vamos lá, acho que a gente tem que... Me cabe aqui analisar do ponto de vista da narrativa que pode chegar ao eleitor. Do ponto de vista da campanha do Tarcísio, o que de ruim poderia acontecer eleitoralmente para ele? Só se ele falasse que foi um atentado e se provasse que não foi. Então essa cautela que ele está tendo é para garantir que nada de ruim esbarre nele e tudo aquilo que vem de bom, e quando eu falo o bom, né, com todas as aspas do mundo, tem a ver com, olha, ele foi vítima, olha, os bandidos não gostam dele, olha, a ligação que já tentaram fazer, e o Bolsonaro na televisão, inclusive, do Lula com o PCC, falando, olha, ele entrou, ele não pode entrar, tudo isso é algo positivo para a estratégia narrativa do próprio Tarcísio. Assim como é positivo ele ter uma postura diferente da do presidente Bolsonaro.
Porque se ele chegou ao segundo turno por conta da popularidade do Bolsonaro, ele ganha a eleição se não tiver a rejeição do Bolsonaro. A Raquel já dividiu essa análise com a gente muitas vezes aqui no Arena. Então, quando ele tem uma postura diferente, opa! Então, o Tarcísio é um Bolsonaro com verniz, é mais fofo, né? E aí tem e essa possibilidade joga a favor da candidatura do Tarcísio. Ou seja, para o Bolsonaro é bom, porque combina para a narrativa nacional de ligar o Lula ao crime organizado. Para o Tarcísio é bom, só tinha que tomar cuidado para não parecer, e como de fato não deve ter sido, algo armado. Pois é, a gente começou... Desculpa. Não, eu ia dizer que tem uma teoria toda ao contrário, né, da oposição, dizendo que isso tudo foi armado, que isso, né, que começou com essa narrativa e aí acabou que, né, como quem diz que a própria campanha do Tarcísio teria dado o tiro, que obviamente... Pois é, durou horas. A gente está ainda entendendo o que aconteceu lá, Felipe, e foi numa questão de horas, na possibilidade de um atentado, na possibilidade de ser algo direcionado à campanha de Tarcísio dentro de Paraisópolis, mas agora começa a se perceber que a história não é bem essa e seria mais um ato de violência, infelizmente, dentro de uma comunidade onde aqueles moradores estão sujeitos a isso todos os dias, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, eu sou do Rio de Janeiro e tem tiroteio lá toda hora, né? A gente conversa muito com pessoas, inclusive, que trabalham nas proximidades e que vêm, muitas vezes, de localidades em que é necessário esperar acabar o tiroteio para sair de casa para ir trabalhar. Então, de fato, a gente não vive num país em que tiroteios não existem, em que a violência urbana não está presente. É claro que a gente olha, portanto, com uma certa prudência para esse tipo de episódio, para ver o quanto que é a violência lamentavelmente costumeira que a gente está acostumado a testemunhar e o quanto tem de algum tipo de crime político, de algum tipo de atentado contra uma pessoa específica. Por isso é preciso aguardar as apurações policiais, jornalísticas, o esclarecimento de absolutamente tudo. Isso não é feito pela militância do grupo político em questão, que é o grupo político bolsonarista. Aí você tem a figura do Tarcísio, que está no segundo turno contra o Fernando Haddad na eleição de São Paulo. Tanto Jair Bolsonaro quanto ele foram um pouco mais prudentes. Acho até que inicialmente ele chegou a cogitar mais uma possibilidade, mas acho que está sendo prudente nesse momento, conforme vocês comentaram. Mas muitas vezes a liderança do grupo político age dessa maneira publicamente, enquanto a sua militância está lá explorando aquelas narrativas jamais turbinadas, exacerbadas, eventualmente manipulando a realidade ou se antecipando a informações que não foram reveladas ainda. Então, tudo isso tem um peso e pode gerar, inclusive, uma ação do grupo contrário, quer dizer, do grupo do Lula, que é rival de Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, na justiça eleitoral para impedir que circulem vídeos como o que a gente viu no nosso grupo aqui do programa. Você tem essa estratégia da campanha bolsonarista, porque a militância muitas vezes faz parte da campanha, de pintar o Jair Bolsonaro como aquele representante da ordem, foi assim que ele foi eleito em 2018, enquanto o outro lado está representando ali a criminalidade. É óbvio que há elementos de escândalos de corrupção que ocorreram durante os governos do PT, que são elementos reais, em que se pode fazer uma crítica com base na realidade. Então, é possível associar o Lula ao Marcelo Odebrecht, cuja empreiteira estava lá ganhando contratos públicos, financiamento no BNDES, contratos públicos na Petrobras, com o Eike Batista no BNDES, com o Marcos Valério, lá o publicitário do Mensalão, com o próprio José Dirceu, membros do partido que foram condenados. José Dirceu foi condenado agora em abril de 2022, quer dizer, teve a condenação mantida no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, há 27 anos, e aí reduziram de 4 meses para 1, mas 27 anos e 1 mês, está condenado aí naquilo que muitos chamam de terceira instância, na verdade é o Superior Tribunal de Justiça, então está respondendo ainda em liberdade, porque caiu a prisão após condenação em segunda instância. Então tem um monte de coisa para falar com base na realidade, mas aí eles se antecipam, eles querem turbinar isso, extrapolar, para gerar esse impacto em determinados segmentos do eleitorado que são suscetíveis a acreditar nessa dicotomia de uma maneira assim mais emblemática, mais incisiva. Então a gente tem que ter essa prudência, mas perceber também que muitas vezes existe um jogo duplo e a falta de repúdio da liderança para aquilo que a militância está fazendo. Obrigado, Felipe. Agora, uma coisa é certa, né, Caio? A campanha de Fernando Haddad está cobrando pressa
celeridade nessa investigação pelo governo do estado de São Paulo. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, nem tão rápido investigar alguma coisa assim. Será que esse resultado vem logo? E por que essa necessidade de pressa da campanha de Fernando Haddad? Para a campanha do Haddad, é interessante que se resolva logo e mostre qualquer desvinculação do que houve com, enfim, ou com a esquerda ou com a campanha, o que claramente e aparentemente não há de fato. Mas todos os sinais até agora são de completa desvinculação. Os sinais do Palácio dos Bandeirantes, da Secretaria de Segurança Pública, os sinais da própria campanha que estava ali no meio do tiroteio, né? Tudo está caminhando para isso. De fato, pode ser uma questão territorial, pode ser uma questão, muita polícia ali num lugar, pode ser muita coisa. Menos, né? Mas aparentemente a hipótese menos provável é a que se aventou logo de início.